Olá, tudo bem? Meu nome é José Carlos, eu sou palestrante, coach e eu gostaria de falar com você hoje sobre relacionamentos. Veja bem, relacionamentos, você sempre se relaciona com pessoas diferentes. Você nunca consegue se relacionar com duas pessoas iguais, duas pessoas idênticas, porque isso simplesmente não existe. As pessoas são diferentes umas das outras. A pessoa pode até ter o mesmo conhecimento que a outra. Por exemplo, dois professores de matemática. Eles dois têm o mesmo conhecimento, os dois sabem matemática, porém elas são diferentes. Porque existem emoções que são diferentes umas das outras, existem experiências de vida que são diferentes umas das outras. Então o ponto aqui é, pessoas diferentes exigem um relacionamento diferente. Seja na maneira que você fala, seja na maneira que você interpreta o que a pessoa diz, você tem que ter noção de que a pessoa está falando com você do jeito dela. E você tem que se adaptar ao jeito que a pessoa fala. Quantas vezes você já passou por uma situação onde você diz alguma coisa, a pessoa interpreta uma coisa completamente diferente? Isso é bem complicado e acontece bastante. Então você deve se adequar à pessoa. E quando você está falando com uma pessoa X, e vai falar com a pessoa Y, você deve se adequar, sair daquela forma que você falava com a pessoa X e passar a falar da maneira que a pessoa Y entenda. Veja bem o que acontece, por exemplo, numa escola. A professora está dando aula numa sala de 30 alunos. Ela explica uma matéria da mesma maneira para todo mundo está ouvindo a mesma coisa. Porém, 25 alunos entendem o que ela diz e outros 5 não entendem. Por quê? Porque esses 5 deve ser explicado para eles de uma maneira diferente, porque a forma que eles veem as coisas são um pouco diferentes. Então, a professora deve adaptar aquela maneira de ensinar para aqueles alunos. O problema é que a maioria das vezes, no caso de professores, os professores não mudam a sua forma de ensinar. Os professores ensinam apenas daquela maneira e os outros alunos que não entendem simplesmente acabam sendo taxados de burros, de incompetentes. Então você não pode fazer isso. Você deve mudar a sua forma de falar, de interagir com as pessoas de acordo com as pessoas, não de acordo com você. Você não pode pensar em você, você tem que pensar no outro, porque o seu relacionamento com as outras pessoas depende inteiramente de você e não deles. Você deve mudar e não esperar que os outros mudem. Você deve fazer a mudança que for necessária a fim de ter bons relacionamentos com essas pessoas. Uma coisa que você deve saber a respeito das pessoas é que as pessoas entendem as coisas de acordo com o sentimento que elas estão naquele momento. Por exemplo, se você está conversando com alguém que está animado, alguém que está entusiasmado por algum motivo que seja, tudo que você fala para essa pessoa acaba sendo ouvido muito melhor do que se você falar a mesma coisa para uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está cabisbaixa, uma pessoa que está triste. Então você deve adaptar a sua forma de conversar, a sua forma de falar, a sua forma de se relacionar com a pessoa de acordo com a pessoa. Por exemplo, se a pessoa que você está conversando é um professor de física, um expert em física e faz aquelas contas complicadas pra caramba, você pode falar com ele sobre física. Se você tem essa expertise, você pode conversar com ele sobre esse assunto. Porém, se você for conversar com a outra pessoa, por exemplo, a sua mãe ou seu pai que cozinha, ou o seu pai que faz um outro tipo de trabalho, seja, não sei o que seu pai faz, mas um outro tipo de trabalho que não tem nada a ver com a física, e você for falar com ele sobre física, ele provavelmente não vai entender nada. E não é culpa dele, é culpa sua, porque você está falando com ele sobre algo que ele não sabe. Então você tem que mudar a sua forma de interagir com as pessoas. Se você fizer isso, provavelmente os seus relacionamentos vão melhorar em muito. E bons relacionamentos trazem bons resultados sempre. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no vídeo para você receber novas atualizações. E até a próxima.